e a gente já falou para ela que ela tem assento nas nossas programações. Eu não vou fazer apresentações formais, todo mundo sabe que eu não leio currículos, essas histórias todas antes de... Porque eu acho que a própria natureza da arte vai fazer com que a gente entenda e quem ainda não conhece passe a conhecer, porque agora o momento é de Viviane Mosé. É realmente um prazer muito grande. Eu vou começar falando poemas porque eu prefiro, mas saibam que eu amo demais estar aqui. Recife é a cidade do meu coração, a cidade das letras. Minha maior paixão, que sempre me moveu, foi o João Cabral de Melo Neto. Eu tenho paixão por João Cabral, nem consigo sequer pensar em imitá-lo. Meu poema não tem nada a ver com dele, é uma questão puramente de louvor e honra de existir aquele ser, como Manuel Bandeira e tantos outros, Ascenso Ferreira e tantos outros. Então, é muito maravilhoso estar aqui. É como se aqui, para quem escreve, fosse o lugar mais, a nossa meca, né? O nosso centro. Então, realmente é muito prazer estar aqui. Em geral, eu falo meus poemas e sempre no meio, conversa e tudo, porque as pessoas ficam um pouco cansadas, né? Poema, mas aqui eu vou fazer do meu jeito, Eu vou deixar o poema falar, porque eu sei que vocês são bons ouvintes e realmente isso é muito raro. Então vamos ao que importa. Depois de rodopiar casa adentro, sem paz nem descanso, há dias espremendo cravos no rosto, eu não escrevo desde o ano passado. O estado de represa não é exatamente um estado de repouso, mas de cheia e pressão. Estado de menstruação em atraso e amor contido, alguma farpa no pé doendo, os peitos inchando e enchendo, sem que haja filho. Estorvo e não escrevo. Não escrevo desde o ano passado, se bem que o ano passou há pouco. Pensei palavras como filhos, como eu queria escrever a história daquele homem sentado na janela de um trem em Minas, de terno escuro de linho e óculos, olhando a menina moça que vende doce de leite em forminhas de empada. Ele olha para ela, depois o foguista ganha uns peixes do rapaz que um dia vai namorar dela e casar. O rio corre ao largo, sempre ralo e barrento. O homem de terno escuro olha, como eu gostaria de ter olhado, a estação e a menina, que nem percebe o rapaz que deu os peixes e mora na pensão. Marília, talvez fosse o nome dela. Marília, de vestido amarelo, a Maria na relva, o rapaz, somente para que eu pudesse compor o amarelo em Marília, ou o amor dos dois na relva, caso pudesse suportar. Caso não fosse eu, essa represa de poros, por onde tudo vaza aos pouquinhos, escorreria entre as mãos da mãe de Marília em casa, ao redor das crianças menores e limpas, tão limpas como o paninho bordado que forra a bandeja de doces. E o rapaz dos peixes, eu o faria filho mais velho de uma mulher miúda e forte. Eles se amariam, aquela mulher e seu filho mais velho. Quando ela morresse, ele choraria, enrolado no chão como uma cobra. O homem de terno escuro me pergunta, e agora? Ele quer saber para onde eu vou levar essa gente, e eu digo que essa gente me leva. A ternura do rapaz dos peixes me leva. O paninho bordado da bandeja de doces me leva. As tardes silenciosas, quando bordávamos, minha avó e eu, na varanda que via o santuário. Me lembro das agulhas furando o pano, nossos planos miúdos e as roscas com café entre uma pausa e outra. A água molhando, a terra vermelha e o silêncio, marcando tudo a ferro. Caladas, bordamos uma eternidade. Nos sabíamos irmãs, mesmo com o fosso do tempo entre nós. Nos sabíamos em silêncio abordar. Foi quando aprendi a pegar o silêncio com as mãos, enfiar no buraco da agulha e escrever. Tudo que escrevo, eu desfio dessas tardes. É um desvio dessas tardes. Escrevo a saudade dessas tardes e um nó na garganta. Eu queria escrever todas as plantas, todas as plantas e pessoas. Todos os rios,
um por um. Os muros, as cores, os nomes, as senhoras de idade, as caixas de correio, os espanhóis, os tamanhos e larguras, as alturas, as pernas, os falos, os pelos, os pulsos. Eu queria escrever o ritmo das pedras, das estradas, calçadas, das margaridas. Queria escrever o que manda e o que obedece, o que cresce, o que padece de amparo, o que afunda, o que eclode, o que não sabe e o que não cabe em lugar nenhum. E viver a escrita das coisas, não as coisas que não me cabem. Coisas e pessoas não me cabem e sem cabimento me atravessam. Pessoas passam depressa demais entre meus poros e vão. Eu tenho uma imagem presa na garganta. Ser gente me arranha. Eu quero voltar a ser palavra. Muito tempo eu não falava poemas com tanta vontade como eu estou fazendo agora. Nada como uma boa plateia. Tudo isso, não é nada como não. Eu nunca fui de ter inveja, mas de uns tempos para cá tenho tido. As mãos dadas dos amantes têm me tirado o sono. Ontem, desejei com toda a força ser a moça do supermercado. Aquela que fala do namorado com tanta ternura, mesmo das brigas ando tendo inveja. Meu vizinho gritando com a mulher na casa cheia de crianças, sempre querendo. Me disseram que solidão é sina e é para sempre. Confesso que gosto do espaço que é ser sozinho. Essa extensão, largura, páramo, planura, planície, região. No entanto, a soma das horas acorda sempre a lembrança do hálito quente do outro, a voz, o viço. Eu hoje andei como louca. Eu quis gritar com a solidão, expulsar de mim essa Nossa Senhora ciumenta, Madonna sedenta de versos, mas tive medo de que a solidão ao sair levasse a imensidão onde me deito. A ausência de espelhos que dissolve a falta, a fraqueza, a preguiça e me faz vento, pedra, desembocadura, abotoadura e silêncio. Eu tive medo de perder o estado de verso e vácuo, onde tudo é grave e único, e me mantive quieta e muda, e mais do que nunca tive inveja. Eu invejei quem tem vida reta, quem não é poeta nem pensa essas coisas, quem simplesmente ama, é amado, lê jornal domingo, come pudim de leite doce de abóbora, a mulher que engravida porque acha lindo criança. Para mim, tudo encerra a gravidade prolixa das palavras. Madrugada, mãe, ônibus, olhos. Desabrocham em camadas de sentido e ressoam como gongos ou sinos de igreja em meus ouvidos. Eu escorro entre palavras, como quem navega um barco sem remo, um fluxo de líquidos, um côncavo silêncio. Clarice diz que sua função é cuidar do mundo. Mas eu não sou Clarice nem nada. Eu fui mal forjada. Eu não tenho bons modos nem berço. Escrevo num tempo onde tudo já foi falado, cantado, escrito. O que o silêncio pode me dizer que já não tenha sido dito? Eu, cuja única função é lavar palavra suja, nesse princípio de século sem certezas, eu quero que a solidão me esqueça. Olha, eu sei que eu falei que texto eu não ia falar, mas eu tenho que falar um textinho. Depois que eu escrevi esse poema, aconteceu uma coisa muito importante na minha vida. Eu me casei. Hoje imploro pela solidão. Por favor, volte! Meus poemas novos, eu vou falar uns aqui, novos que eu vou lançar agora. Não posso falar todos, porque eu gosto de falar de cor, eu não tenho. Mas eu tenho um que diz isso. Eu pedi ao poema que me estruturasse, que com as suas linhas equilibradas, com a sua forma, com seus contornos,
né, com sua harmonia, eu pedi que ele me organizasse, que ele me estruturasse. Hoje eu peço que ele cause um desabamento em mim, que me devolva a solidão. Mas enfim, a brincadeira que eu faço é que quando eu escrevi esse poema, eu acho que eu descobri uma coisa que eu queria contar para vocês, que é o seguinte: quem aqui está sozinho, é momento autoajuda. Momento autoajuda, tem que pagar a vinda, né, gente? Não é só o poema, tem que dar um retorno, é o objetivo, né? Momento autoajuda é o seguinte: é quase Paulo Coelho, tô beirando. 10 anos sozinha naquele mar, né, que vai, aquela coisa. Passa uma pessoa lá, ela chega perto, assim, nem mais ou menos embora, aquela coisa lenta que nada acontece. E eu já estava desistindo. Eu falei, olha, não tem jeito, solidão é sina e é pra sempre. Acabou, né? Tudo bem não, tudo mal, tava uma merda total. Aí quando eu escrevi esse poema, eu tenho um amigo que eu adoro muito, Valdo Mota, um poeta capixaba. Ele falou, Viviane, você é muito corajosa, cuidado com as coisas que você diz, porque o que você diz pode tornar realidade. Aí esse poema terminava assim, eu não lembro, mas era tipo assim, eu não quero mais ser sozinha, né? Uma coisa assim. Aí eu pensei bem e falei, não, peraí, o poema diz que eu amo a solidão, é um negócio que eu falo. Então eu decidi caminhar o poema que é solidão, eu adoro você é incrível e maravilhosa. Eu não quero ficar sem você, pelo contrário. Agora, você pode me dar uma licencinha, por favor? Então, esse é o segredo do poema. Eu quero que a solidão me esqueça. Um pouco, que cuide dos outros. Tanta gente precisando de solidão. Vai cuidar e me deixa. Aí eu casei em 6 meses. Hoje eu estou casada há 10 anos. Faço agora em janeiro. Tenho um filho de 8. Então o pessoal pode pegar esse poema. Não é venda. Está disponível na internet. Fale o poema pela manhã. Depois me mande um e-mail. Pra você ver se não funciona. Gente, vamos numa seara. Tomara que eu lembre, tá? Porque eu quis falar, não ver. Vamos ver. Eu não sei se por esse vento frio entrando pela janela, ou quem sabe por esse vento frio entrando pela janela, ou mesmo por qualquer que seja o que for, ou quem sabe por esse vento frio entrando pela janela, ou mesmo por esse aconchego de meias e lãs, eu queria te dizer tantas coisas, todos os passos que dei, um a um, e todas as coisas que passaram, e tudo que foi se transformando no que eu era. Para vocês sabendo o que sou, posso cantar cada música que eu vi, cada livro, cada bula de remédio, cada rosto, cada tostão emprestado, cada choro, os avisos, as ruas, os andaimes, as manchetes, os incêndios, os sinais, todas as manhãs, todos os dias santos, tudo que me atravessou, eu quero te contar. O corpo que ganhei nesses anos, os fios, as falhas, a voz, a calma. Eu quero te contar o silêncio, alcançado à custa de guerras. E as terras que plantei, os temporais e os nós na garganta. É maio e eu morro de vergonha de falar de amor. Mas esse vinho, quem sabe, veio aos verbos mostrar que eu preciso de sua boca, eu preciso do seu cabelo, do seu cheiro, de sua mão. Eu não sou só verso, eu sou um corpo em lençóis de pele a te vestir como luva. Meu corpo a te vestir como luva, embriagada de vento e vinho, penso na morte e no seu pau duro. Sonhei que dos meus peitos nasciam flores e frutos. Entre minhas pernas brotavam amoras e figos. E todos se ajoelhavam. É uma santa, diziam. Acordei com os peitos inchados, derramando leite por todo lado. Eu havia dado fruto. O milagre da vida havia em mim se revelado. Era como se a terra toda brotasse. Era como se meu corpo, a terra, fosse. Era como se a vida em meus olhos olhasse. Como se as mãos ela me desse. Era como se calada eu desde sempre estivesse e somente agora de mim a palavra nascesse. A palavra vida, como única palavra, se fazendo corpo, em meu corpo estava. Meu corpo de lençóis exposto ao vento. Agora mar, mais do que rio, eu, espaço, mais que tempo. Eu disse sim quando pari. Eu disse, eu topo. Eu aceito e afirmo, mesmo com medo, todas as coisas. Foi o que eu disse quando fiz um filho. E foi quando
Ele me fez. A interpretação. Então, como eu acho que poemas curtos não são muito bons para serem falados, eu junto poemas. Então aqui, por exemplo, eu tenho uns 4. Então eu tenho um que é: sonhei que dos meus peitos nasciam flores. E aí ele termina dizendo: acordei com os peitos inchados derramando leite por todo lado. Aí tem outro que começa: é como se a terra toda brotasse. Esse é outro. E o último, na verdade são 3, que diz: eu disse sim quando pari. Tá? Como vocês escrevem, eu sei que a maioria aqui escreve, né? Só para vocês entenderem, que parece que eu estou fazendo, mas estou fazendo mesmo um retalho. Outros que eu vou falar aqui. Hã? Exatamente. Porque eu falo, hoje é o seguinte, que sabe, vocês ficarem aplaudindo. Eu falo assim, um poema de 4 linhas, dando pá, 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 pá. Aí eu falo de 6 linhas, dando pá, pá, pá. Aí vocês vão ficar de saco cheio de aplaudir. Essa é a razão. É chato, né? Muito curtinho, dá tempo de pensar. Quando você começou a catar o poema, ele acabou. Adoro poemas curtos, nada contra, no texto, né? Mas para falar... Bom, agora vamos um outro que muito tempo que eu não falo, mas eu gosto dele. Vamos ver se eu consigo. Como um pássaro no braço do sofá, fico pasmando, como um gato no tapete, um caramujo de planta, uma planta. Plantas sabem respirar pessoas, mas vaso de sala não tem este poderio. Mas sei também ficar em estado de bibelô, um cinzeiro inca, uma mesa sustentada em 4 pés. Quando comecei, eu só sabia paredes. Pasmava em estado delas brancas. Ser parede branca por dentro, esvazia e recomeça. Depois comecei a pasmar quase tudo em casa e vou me renovando em estado de vidro, em situação de porta, entre o dentro e o fora, que é para onde o estado de casa encaminha a pessoa. Mas vivência de janela é perigoso, ainda mais se for de andar alto. Inspira a pássaro, e aí você viu como fica. Gente não tem asa, o que gente tem mesmo é vontade em estado de guerra. Um campo de batalha é o ser de uma pessoa. Eu acho que o ofício de ser gente me excessiva. Pessoas são pessoas o tempo todo demais. Gente me excessiva, ser gente me excessiva. E me falta. Eu não sou a favor disso. Eu acho que as pessoas falam nós foi, nós vai, porque elas não tiveram acesso a essa sofisticação que é a língua portuguesa. Então eu faço uma defesa da língua portuguesa mesmo. Como o Nordeste fala tão bem a língua portuguesa, né? Eu percebo isso aqui em lugares pobres que eu já fui, no interior, né? E, no entanto, no Rio de Janeiro, em São Paulo, uma cidade tão grande, como falam mal, né? Como maltratam a língua. Por isso que eu gosto daqui. Palmas para o Recife, para o Nordeste, por favor. Vocês falam lindo, gente. Falam bonito demais. O rapaz do táxi, o moço que leva a mala no hotel, ele é tão elegante na fala. Eu acho isso lindíssimo, né? E pessoas tão cultas, que estão na universidade, às vezes, tratam a língua como se fosse um lixo. Agora eu vou falar assim. Escrever. Mais um teminha. Quer dizer, mais um no mesmo tema. Escrever pode ser arrancar espinho do pé, desfolhar, desfiar, desfazer os nós. Escrever pode ser bordar ou tecer. Pode ser cavar. Escrever pode ser querer cuidar do que não cura. Pode ser alívio, pode ser auxílio. Escrever pode ser um mantra, pode ser um muro, pode ser um fosso, pode ser vazão. Escrever pode ser certo ou não. Pode ser um cano, um dano, um prego enferrujado, uma esquina encruzilhada, uma porrada. Escrever pode ser um vício. Receita para lavar a palavra suja. Era essa? Peraí, que eu... Mergulhar a palavra suja em água sanitária, depois de 2 dias de molho, coarar ao sol do meio-dia. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Existem outras, e a palavra amor é uma delas, que são muito encardidas e desgastadas pelo uso. O que recomenda esfregar e bater insistentemente na pedra, depois enxaguar
em água corrente. São poucas as que resistem a esses cuidados, mas existem aquelas. Dizem que limão e sal tira sujeira difícil. Mas toda tentativa de lavar a piedade foi sempre em vão. Mas eu nunca vi palavra tão suja como perda. Perda e morte, na medida que são alvejadas, soltam um líquido corrosivo que atende pelo nome de amargura, que é capaz de esvaziar o vigor da língua. O aconselhado nesse caso é mantê-las de molho em um amaciante de boa qualidade. Agora, se o que você quer é somente aliviar as palavras do uso diário, você pode usar sabão em pó e máquina de lavar. Perigo nesse caso é misturar palavras que mancham no contato umas com as outras. Culpa, por exemplo. Culpa mancha tudo que encontra. Culpa deve ser sempre alvejada sozinha. Outra mistura pouco aconselhada é amizade e desejo. Desejo é uma palavra intensa, quase agressiva, e pode, o que não é inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade. A palavra força cai bem em qualquer mistura. É importante não lavar demais as palavras, sob o risco de perderem o sentido. Aquela sujeirinha cotidiana, quando não é excessiva, produz uma oleosidade que dá vigor aos sons. Muito importante na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Conviva com a palavra durante alguns dias, deixe que se misture em seus gestos, que passeie pela expressão dos seus sentidos. À noite, permita que se deite, não a seu lado, mas sobre seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne prolifera em toda a sua possibilidade. Se você puder suportar essa convivência, até não mais perceber a presença dela, aí você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível. Essa palavra, já falei tanto, que agora eu falei quase com raiva, vocês viram? Será a palavra suja, é sanitária? Isso que me falaram, pô, os músicos falam 1000 vezes, né? Eu acho que a pessoa já enjoou, mas aqui a maioria ainda não ouviu. Esse poema também é um poema, talvez esse poema agora que eu vou falar, eu acho que ele é o poema mais próximo a tudo que eu sou. É difícil falar isso, ridículo. Rios, quando ainda são rios, conservam vegetação nas margens. Córregos são águas geralmente claras que correm rasas entre as pedras. Algumas vezes, árvores chegam a cobrir um rio por inteiro. Suas copas vão tecendo um véu verde sobre as águas, em geral muito limpas, que correm. As margens de um rio são as margens de um rio são terra e água. As margens de um rio são terra e água em convivência pacífica, que não é lama, é terra e água em sua diferença. O leito, você sabe leito, daquele fluxo líquido inserido no chão. Eu poderia chorar de coisas assim. Corre um rio de minha boca, corre um rio de minhas mãos, dos meus olhos corre um rio. Na verdade, sofro de excessos que me dão certo vocabulário, como derramar, escorrer, atravessar. Eu tenho a impressão de que tudo vaza em sobras. Eu tenho dificuldade em caber. Para caber mais derramo, por nada derramo sem motivo. Vou acalmar meu excesso, pensei, ministrando doses diárias de barcos, ancorados ao sol, rodeados por pequenos pássaros em busca de restos de peixe. Águas se lançando sobre as pedras, e um vento que parece vivo, como se tivesse a intenção de, às vezes, fazer agrados em minha pele. Meu rosto tem muita simpatia por ventos, reconhece certos humores próprios a vento. Eu gosto de coisas que se movem, por isso aprecio rios, e não sou tanto assim apegada a mares e árvores, se bem que tenho enorme ternura por bois, fincados no pasto, como palavras no papel. Palavras são estacas fincadas ao chão, pedras onde piso, nessa imensa correnteza que atravesso. Ele que veio cair em meu colo
quando nele nada havia senão ausência. Vermifugado, com uma cestinha e um cartão de vacina, chegou com os olhos tão abertos como os meus um dia haviam sido, e reabriu meu coração para o abraço. Com suas brincadeiras a desconcertar meus dias retos, se escondia atrás das coisas e pulava em mim quando eu passava. Todo mundo dizia que Ninico dançava, quando corria apoiado apenas nas duas patinhas traseiras. Ele, que me fez voltar a dizer eu te amo, ontem tremia na sala dando seus últimos suspiros. Os olhos vidrados já não viam, mas acho que podia sentir nossas mãos em seu corpo, dizendo, calma Ninico, nós estamos aqui. Me culpei por ter descuidado dele quando meu filho nasceu. E chorei a correria, a falta de tempo, a vida que sempre acaba. Chorei a morte. Sem seus velhos olhos sábios, sem sua altivez e elegância, sem sua terna presença, nossa casa está mais vazia, Ninico. Nós estamos sofrendo a sua falta. Gato. Todo mundo acha que é cachorro, mas era um gato. Era um gato. Hoje eu consigo falar, é muito louco isso, gente. Hoje eu consigo falar esse poema. Ele morreu tem uns 5 anos, eu escrevi o poema imediatamente. Eu não conseguia falar, que era o único que eu chorava. O único poema que me faz chorar falando é esse. Eu nunca me recuperei da morte do Ninico. Alguém pode entender uma coisa dessa? Uhum. Nunca me recuperei. Eu carrego eu falar dele, e a culpa que eu tenho, que gato causa aquela doença de grávida, e o médico dizia, não deixa o gato no colo. Então desde que eu engravidei, o gato não podia estar comigo. E depois que meu filho, pouco tempo, ele... Então é uma loucura, né? A gente não entende a vida, a gente não sabe o que as coisas são. Às vezes a gente estabelece afetos além da nossa compreensão, né? Mas realmente é uma perda, como se tivesse alguém faltando na minha casa. Né? Bom, seguindo esse... Quanto tempo ainda tem por falar nisso? 2 dias. Não, só para eu calcular. Não, tudo bem, então se ninguém está me apressando... Uma semana, né? Esse é dedicado a uma outra morte, só que agora não de bicho. Olho este prédio antigo, com suas portas entalhadas e janelas de vidro, por onde vejo uma moça elegante na calçada. E sinto saudade de você, que não toma este café comigo, nem passeia pelas tardes de outono, neste rio que escolhemos como morada. Sua casa agora não tem janelas, cinemas, nem perfumes suaves. Não é adornada por brincos de prata, não veste saias de seda e colares. Hoje o dia amanheceu calado, talvez pelo outono que chega, ou pelo conhaque que ainda não bebi, ou pelo vento. Talvez de algum lugar apertado saiu você em sua ausência, enquanto o vento da saudade jorrava no meu peito sozinho. A vida segue, os anos me atingem. Algumas pessoas nas ruas me reconhecem. Meu filho já é quase um rapazinho. Meus pais envelhecem tranquilos com meus irmãos e sobrinhos. E aquele corpo que se dissolvia na madrugada, hoje dorme abraçado em família, mas sem pele ainda permanece. E sem porquê o chão desaba, como agora, enquanto caminho. A vida segue, amiga, sem o seu carinho. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas, poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre poderia um dia ter sido poema, mas não. Pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida.
Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. E você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo com buchas vegetais, óleos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com alicate de cutículas, com pente, com agulha, com pomada basilicão, com massagens e hidratação. Mas não use bisturi quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do seu corpo. Uma forma de soltá-los das dobras, dos dedos dos pés, das unhas. São os poemas cóccix, os poemas peito, os poemas olho, os poemas sexo, os poemas cílio. Atualmente eu ando gostando de pensamento chão. Pensamento chão é poema que nasce do pé. É poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples, gente de Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Eu trago a vitória do Espírito Santo. Santo é um espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Quem tem olhos para ver o tempo? Soprando sulcos na pele. Sulcos na pele. Sulcos. Quem tem olhos para ver o tempo? Soprando sulcos na pele. O tempo andou riscando meu rosto. Com uma navalha fina. Sem raiva nem rancor. O tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Eu ando exercendo instante. Eu acho que eu ganhei presença. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda em mim. A vida anda. Eu acho que a vida em mim. A vida em mim anda passando. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Se bem que faz tempo, mas eu escondia porque ele me pegava à força e por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse: tempo, se você tem que me comer, que seja com o meu consentimento e me olhando nos olhos. Eu acho que eu ganhei o tempo. De lá para cá, ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando. Gente, eu vou falar. Eu já tenho um finalzinho que é um poeminha para acabar. Mas antes, como choveu muito aqui ontem, eu queria falar um poema que é curto, desses que eu não gosto de falar, mas eu tive vontade de falar. Que tem a ver com chuva, não com essa, que a de ontem foi até uma chuva razoável perto dessa que eu vou descrever agora, e vocês se lembram bem que é uma dor nacional, né? E um poema vocês vão entender para o Rio de Janeiro. De suas encostas, expostas como feridas, mina uma água cor de sangue. Dos sonhos das famílias restam escombros. Das bocas dos que sobraram soam uivos. Em uma vala de barro e água, em uma sinfonia de soluços, a cidade chora. A dor deste rio estancado que já não corre sobre a terra, mas desaba com ela em uma enchente de lágrimas. E agora, para terminar. Era tarde nas janelas da sala. Um gosto de tarde que eu queria lamber. Eu tenho vontade de lamber as coisas que eu gosto. Mesmo as que eu não gosto, eu costumo lamber sem querer. Às vezes com a língua mesmo, molhada e escorrida. Outras vezes, uso a língua da palavra. Quando tem cheiros ruins, asperezas estranhas ao paladar de minha pessoa. Ou por nada mesmo, por gosto, eu passo a língua nas coisas que vejo e passo as coisas que vejo para a língua. Muito obrigada.